Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vini de Oliveira, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Dia do Cliente, né? É um dia muito especial, um dia importante para que a gente possa realmente dar atenção para o maior bem de uma empresa, como eu costumo dizer, que é o cliente, é quem paga a conta, é quem faz com que a empresa ande. Hoje é dia 15 de setembro, estou gravando esse vídeo hoje exatamente porque eu reuni bastante informações para uma situação que eu estou passando como cliente de uma empresa que já tem um relacionamento há quase 18 anos, que é a Apple, tá? E realmente não fui bem atendido e queria traçar um paralelo com tudo isso que eu estou passando com relação a como você pode realmente ter um atendimento humanizado e preocupado com o cliente, porque é muito importante que você pense sobre isso, tá bom? Esse dia foi criado exatamente para que nós, empresários, empreendedores, tenhamos reflexões sobre como nós devemos lidar com o nosso cliente. Porque o que acontece? Não é só um dia para gerar promoções. Vocês já estão vendo aí há algum tempo, Semana do Cliente, Mês do Cliente, hoje vai ter tipo um Black Friday. Cada vez mais estão utilizando essa data com um intuito comercial para vender mais. Mas será que só isso que é importante nós pensarmos nesse dia? Obviamente não. Cada vez mais, principalmente durante essa pandemia que nós estamos vivendo e vivenciando, refletindo sobre inúmeros pontos, o que está acontecendo? A gente tem que ter uma visão humanizada do negócio, agora uma visão humanizada verdadeira, não uma visão humanizada da boca para fora, com atendentes falando bem, falando de forma muito polida, muito educada, com palavras super bem posicionadas, um treinamento de oratória muito importante, não. As pessoas querem, hoje em dia, um atendimento real, um atendimento que realmente diga para você do jeito que a pessoa é, respeitando o cliente, mas resolvendo questões. Porque ninguém liga para uma empresa porque está satisfeito. É muito difícil ter esse tipo de situação. O que acontece muito é que a gente, quando está precisando de algum apoio, a gente chega e tem que procurar a quem nos forneceu o nosso equipamento, nosso software, nosso produto, enfim. No meu caso, o que aconteceu? Comprei um MacBook Pro, tá? Que é um equipamento Pro. O que é um equipamento Pro? É um equipamento profissional. É o que tem de topo de linha hoje, né, como notebooks da Apple. Porque eu preciso de equipamentos que me respondam mais rápido diante das minhas demandas. Eu gravo um vídeo como esse, por exemplo, para vocês. Então, realmente, eu juntei dinheiro, porque é um equipamento extremamente caro. Hoje, o similar do meu computador está custando 29 mil reais no site da Apple. Então, não é um equipamento barato. Eu peguei dos Estados Unidos, como a Apple, o atendimento dele de suporte é mundial, então você dá o número de série e eles verificam o seu equipamento. O que aconteceu? Esse equipamento foi comprado lá nos Estados Unidos e demorou a chegar aqui no Brasil, e quando eu comecei a utilizar ele, né, vinha funcionando normalmente. Um belo dia, muitos de vocês acompanharam que eu passei uma semana no hospital com minha mãe, em isolamento, porque ela estava precisando de um atendimento médico e houve uma suspeita de Covid. Nós ficamos isolados, eu com ela, visto que eu moro com minha mãe. E aí a gente entrou numa segunda-feira, no sábado, no final da tarde, o médico deu alta. Como eu estava com o computador lá, porque eu estava trabalhando do hospital, dei palestra, do hospital dei curso, do hospital dei mentoria, dei consultoria, enfim, tentei ter uma semana o mais normal possível de dentro do hospital, até para manter a sanidade, porque é um ambiente muito denso, muito pesado, né? O médico disse: não, vocês vão poder ir. Fechei o computador, botei na minha mochila, como faço normalmente há anos e anos e anos. E aí viemos para casa. No outro dia, fui ligar o computador, não me peguei mais em nada, fui dormir, a gente estava muito cansado. Fui dormir. No outro dia de manhã eu tinha uma palestra no Hackathon da OAB, né, o Inovate, e aí me convidaram gentilmente para uma fala sobre economia criativa. Quando fui ligar o computador, ele não ligou. Então tentei verificar a fonte, aparentemente estava funcionando, dei minha palestra pelo meu celular mesmo, foi tudo tranquilo. Depois, o que foi que aconteceu? Eu fui até uma loja iPlace aqui na minha cidade, e aí o que aconteceu? A fonte estava funcionando. Eu já fiquei preocupado, porque se o computador não ligou, alguma coisa estava acontecendo. Então, realmente, já fiquei preocupado, entrei em contato com a Apple, e a Apple disse o seguinte: olha, pelo seu número de série, seu computador está fora de garantia há 140 dias.
O que acontece? O computador, ele saiu dos Estados Unidos e entrou no Brasil, e quando ele foi ligado, ele deve ter tido 30 dias a mais, que virou a garantia dele de 1 ano. Entendam o seguinte, onde é que eu quero chegar? Imagine que se você, por exemplo, vai num supermercado, você pega uma garrafa de vinho e sem querer escorrega da sua mão e a garrafa de vinho quebra. Imagine o constrangimento que é o seu cliente, você chegar para o seu cliente, não, você vai ter que pagar essa garrafa de vinho. Tecnicamente, sim, você deveria pagar essa garrafa de vinho que você quebrou. Ou de repente seu filho bate numa garrafa, quebra, cai, alguma coisa. Mas você, de forma empática, você analisa aquela situação ali, pô, foi intencional o comportamento da pessoa? Óbvio que não. Óbvio que você vai ter que chegar, absorver esse prejuízo dessa garrafa de vinho, por exemplo, que eu estou dando exemplo, é exatamente para que você tenha um posicionamento diferente junto com o seu cliente. Você encante seu cliente, diz, não se preocupe, fica tranquilo, se cortou. Então você envolve aquela situação ali para que o seu cliente ele se sinta mais calmo e você, com certeza, você deixa uma perspectiva legal na cabeça dele. Eu duvido que qualquer cliente que você tenha uma atitude como essa, você realmente não encante ele e ele não vai comentar com as pessoas. Pô, aconteceu uma situação, derrubei uma garrafa de vinho no supermercado tal, e o pessoal, pô, foi atencioso, perguntou se eu tinha me cortado, começou a limpar lá, e não comentaram nada sobre eu ter quebrado a garrafa de vinho. O pessoal da Apple, o que foi que eles fizeram? Ficaram me cozinhando horas e horas, dias e dias, ligando para o atendimento deles, né? E disseram que não ia ter condições. Eu tinha que levar na iPlace, que é autorizada no Brasil, da Apple. E aí o que acontece? Você chega e diz, não, você já passou da garantia. Se você tivesse passado da garantia um dia, palavras do cara do suporte avançado, que eu já tinha solicitado para ir para uma área mais avançada dentro da Apple, se tivesse passado de um dia, o senhor já tinha perdido a sua garantia. Porque o Código de Direito do Consumidor, não sei o que, nós temos que olhar como um negócio. Então nessa hora é que você começa a perder o seu cliente. Porque o que eu disse para eles? Amigo, eu não estou falando com você de um equipamento de R$2.000, como um Apple Watch. Não estou falando de um iPhone 11 de 7.000. Eu estou falando, não é um Mac Air. Estou falando de um equipamento que é profissional de vocês. É o que é top de linha de vocês. Ou você acha que uma pessoa compra um equipamento de R$21.000, que foi o que eu paguei o equivalente na época, né, que eu trouxe dos Estados Unidos, R$21.000, e você compra para usar 1 ano. Se fosse um liquidificador, você já ficaria insatisfeito. Imagine um equipamento que é profissional. Foi para lá, foi para cá. Aí ele disse, não, é um benefício para você trocar a peça, porque você vai ter uma peça original, aconteceu um erro aí qualquer, vai ser uma peça original, e você vai ter todo o suporte novamente da Apple por 3 meses, por essa peça que foi quebrada. É como se fosse uma honra para o cliente pagar R$8.000 para trocar uma placa-mãe, que é a detecção do problema. Além de eu ter perdido todos os meus dados, porque o HD ele é sólido, ele é soldado na placa-mãe, não tem como retirar meus dados de lá. Por mais que o HD, a região da placa-mãe esteja boa, não tem como retirar os dados lá do meu HD. Então eu tenho que pagar R$8.000 para ter o benefício, para ter a honra de estar com a Apple novamente e botar meu computador de novo para funcionar. O grande ponto é realmente se você tem uma visão humanizada, uma visão diferenciada, pelo menos para escutar o seu cliente e entender que um equipamento como esse não é para dar uma falha dessa natureza. Em vez de chegar e me tratar ou tratar o cliente como qualquer coisa, porque o interessante que poderia ter sido feito, cara, isso aí não é para acontecer, uma máquina dessa, nosso top de linha, vamos conversar assim, vamos analisar, vamos ver o que está acontecendo, porque é ruim para eles, e aí você tenta falar de forma amistosa, calma, e a Apple simplesmente
treina a equipe, pelo menos no Brasil. Eu não sei como é que seria esse atendimento no mundo. Venho acreditar que não seria esse atendimento. Então, estou falando Apple Brasil. E aí você começa a ligar várias coisas que acontecem. Você começa a conversar com as pessoas e vários relatos de pessoas que não são bem atendidas. E o principal, eles não respondem uma única mensagem no Reclame Aqui. Se você for no Reclame Aqui hoje, você vai ver lá que tem milhares de mensagens de clientes de várias esferas solicitando apoio, que o Reclame Aqui hoje é a grande plataforma do Brasil de atendimento ao consumidor, de apoio ao consumidor. Várias prefeituras, vários governos estão utilizando até o Reclame Aqui como plataforma de ouvidoria, né? Porque eu assisti uma palestra deles no Digital ano passado falando sobre isso, achei super interessante. Então, o grande ponto é se realmente você tem uma visão humanizada ou é da boca para fora. Ou só é humanizado na hora de vender, de mostrar os benefícios, o status de estar com a Apple. No meu caso, é porque eu busco estar com equipamentos profissionais que me atendem em primazia para que eu consiga ter a agilidade que eu preciso. E quem me conhece no dia a dia sabe que eu trabalho incessantemente, de forma muito intensa. Então, para mim é muito importante ter uma resposta rápida, e por isso que eu juntei dinheiro há alguns anos, porque meu computador anterior, meu MacBook Pro anterior, ele é 2011, eu comprei em 2019, né? Chegou em 2019 esse meu atual. Então eu usei por 8 anos, 7 anos o equipamento, né? Trocando peças, melhorando, fazendo algumas coisas porque era permitido ainda nessa minha versão antiga. Esse de hoje em dia não tem o que fazer, o que comprou vai ser para sempre, então uma hora você não vai ter mais como ajustar. Mas o que fica muito triste, uma mensagem muito equivocada que a Apple passa para a gente num atendimento como esse, que de vez de você encantar a pessoa, buscar entender a necessidade da pessoa, por mais que eu falasse que eu não era uma pessoa leiga no equipamento, que eu tenho um conhecimento técnico, que minha atividade ela é profissional, preciso de intensidade, como consultor na área de tecnologia, como palestrante, como professor, expliquei que estava indo para um doutorado, que eu preciso levar esse computador para Portugal. Enfim, o que acontece? Não teve uma humanização nenhuma. Depois que eu entrei com o computador na iPlace para ter o diagnóstico, que tem que trocar a placa-mãe, o MLB, o segundo atendente do suporte só fez dizer assim: o senhor vai ter o melhor atendimento do mundo, nós vamos mandar uma peça do padrão Apple, vai ser um benefício para você estar conosco novamente. R$8.000, não tem nenhum tipo de apelação mais, o senhor não precisa mais ligar para a gente aqui no suporte. Foi assim que terminou essa conversa, e é assim que a Apple trata um cliente de 18 anos, né? Pelo menos a Apple Brasil, né? Porque o atendimento foi no Brasil. Tem que ter atendimento com a Apple mundial, mas o suporte disse que por conta dos números de chamado que eu tive, eles não teriam como atender, né? Pela Apple mundial, pelo chat no site da Apple.com. E é esse o meu estudo de caso sobre como a Apple se comporta no Brasil e o problema que eu estou tendo, um prejuízo de R$8.000. Estou eu agora tendo que voltar para o Windows depois de 18 anos, todo perdido. Uma máquina que realmente não está me atendendo, mas eu tenho que respeitar. Um equipamento de qualidade, um Core i7 Intel. Hoje eu vou botar mais um SSD para boot. Hoje eu vou botar mais 8 GB de RAM para tentar amenizar um pouco esse problema, esse prejuízo, e tentar voltar a trabalhar nos padrões que eu vinha trabalhando. Não sei como é que vai ser a edição desse vídeo aqui, por exemplo, mas o que eu quero dizer, alguns pontos para você, para a gente fechar esse estudo aqui sobre atendimento ao consumidor. Pense que o mundo mudou, principalmente depois da pandemia. É muito importante que você entenda que atendimento humanizado é atendimento humanizado de verdade. É olhar em todas as esferas como atender o seu cliente da melhor forma possível.
2, pense que quanto mais você estuda o seu cliente, quanto mais você se aproxima do seu cliente, mais fácil de vender. 3, pare para pensar que se você não tiver um olhar centrado no usuário, customer centric, todo o foco da sua empresa nisso aí, você vai cada vez mais ficar perdendo esse cliente. E nenhuma empresa vive sem recorrência. Você precisa de alguma forma fazer recorrência, upsell, downsell, você envolver o cliente para que você aumente as suas oportunidades de venda junto a esse consumidor aqui, porque senão você vai quebrar, porque o custo de aquisição de cliente é muito alto em qualquer lugar do mundo, principalmente se o seu negócio for digital. Esses 3 pontos aqui já te abastecem muito para que você possa evoluir bastante na sua empresa. E o que eu quero finalizar é o seguinte: quando você estiver atendendo seu cliente, escute de verdade, com foco nele. Você escute e ouça. O que é ouvir? É realmente estar atento ao que a pessoa está falando. Não é só entrar por um ouvido e sair por outro. Porque nitidamente, o que o pessoal da Apple fazia ali nas minhas explicações, bota no mudo ali, vai fazer outra coisa, deixa o cara falando ali e uma hora ele vai ser atendido. E isso é péssimo quando você é visto como nada num debate de um equipamento que é o preço de um carro. Não é me vangloriando, mas é porque é um investimento que você faz para que você consiga atender bem seu cliente com qualidade, com agilidade, com rapidez. Então, eu não comprei um equipamento dessa natureza, dessa envergadura, um equipamento profissional, para ser tratado como eu fui e ter um posicionamento ridículo como esse que a Apple Brasil teve. E fica aqui a lição, e que esse vídeo vai estar exposto aí, muitas pessoas vão estar escutando e que vão estar refletindo também se realmente é interessante ou não fazer um investimento num equipamento dessa envergadura, porque a marca está lá. É um prego que foi batido na madeira, se você tira o prego, a marca fica lá. Fique atento, se você está deixando marcas na madeira do seu cliente. Espero que sejam marcas positivas, experiências diferenciadas, para que ele possa olhar para você, voltar e lembrar desse rapaz, essa empresa aí de verdade me apoiou. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus, espero que continuem me acompanhando aí, tá bom? Vão curtindo os canais, ativa o sininho aqui no YouTube, compartilha esse vídeo. Eu peço a tua ajuda para compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Mandem temas, eu tenho recebido bastante volume de mensagens, nós estamos voltando agora já está mais ajustado essa minha ida para Portugal para o doutorado, né? Vamos falar muito sobre isso também, então com certeza podemos te apoiar bastante aí para que nós possamos voar alto juntos, tá bom, pessoal? Um forte abraço, vamos em frente e tenha atenção com o seu cliente, principalmente tire uns minutinhos hoje para pensar como atender melhor o seu cliente nesse dia 15 de setembro, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.